Você já parou para pensar como seria se um reality show de sobrevivência virasse, de verdade, uma luta pela vida? Tipo assim, sem câmera faque, sem desafio inventado por produtor, sem aquele draminha fabricado para dar audiência. Só você, o mato e uma família de caníbais deformados com fome de gente, fome de gente, fome de idade, não metáfora. Pois bem, em 2007, Wrong Turn 2, sem saída explorou exatamente esse pesadelo e fez isso de um jeito que pouquíssimas mais. Sequências direto para DVD conseguem fazer, com personalidade própria, sangue que parece real e um cara chamado Henry Rollins que dá a impressão de que vai arrancar a cabeça de alguém com as mãos peladas, a qualquer momento. Cara, vou ser completamente honesto com vocês logo de cara. Quando o número 1 tanto aparece o nome radar pela primeira vez, minha só foi aquela careta automática, mas uma sequência zarope com atores desconhecidos, efeitos horríveis de computador e roteiro que parece escrito num guardanapo de boteco numa teressaca, vocês sabem como é. A gente tem trama como mundo de TV, o famoso direct-to-video, aquelas continuações que os estúdios jogam no mercado só para capitalizar em cima de quem amou original. Não era obra-prima nenhuma, mas funcionava. Então, Wrong Turn, tu chegas sem o elenco do primeiro, sem a Elisa, sem o orçamento de cinema. O que sobrou, aparentemente, muito mais do que qualquer pessoa esperava encontrar. Lançado em outubro de 2007 diretamente para DVD e Blu-ray nos Estados Unidos, o filme virou rapidamente objeto de culto entre os fãs de terror das comunidades online, numa época em que fórum de horror ainda era fervilhante de discussão. Não porque seja um grande cinema conceitual, viu? Mas porque ele abraça completamente o que é como um orgulho desavergonhado. É um filme de terror sangrento, com personagens que você torce para morrer ou para sobreviver, com cenas de gore que fazem você fechar o olho e dar risada ao mesmo tempo, com aquela energia específica de quem fez porque queria e não porque foi obrigado. É aquele tipo de filme que funciona perfeitamente numa sexta à noite com os amigos, todo mundo no sofá com pipoca, com aquela disposição coletiva para se assustar e se divertir. E tem Henry Rollins. Meu Deus do céu, tem Henry Rollins no meio de tudo isso. Para quem não conhece, o que eu entendo ser possível, mas anda assim impressionante, Henry Rollins é um cara multifacetado como pouquíssimas figuras da cultura americana. Vocalista do Black Flag nos anos 80, depois criou a Rollins Band, escreveu dezenas de livros, fez stand-up comedy, trabalhou como ativista político, apresentou programa de radio, foi colunista de jornal. O homem tem mais facetas que pedra preciosa em vitrine. E fisicamente, o cara é uma muralha andante de músculo e tatuagem. Tatuado do pescoço até os tornozelos, como um molhar que intimida qualquer ser vivo dentro do raio de 30 metros. Quando ele aparece na tela como o coronel Dale Murphy, host de um reality show de sobrevivência nas matas de West Virginia, você entende imediatamente que esse personagem tem substância de verdade, que não é só mais um cara com metralhadora de aluguel. O engraçado é que Wrong Turn não seria o projeto mais óbvio pro Rollins. O homem é punk rock na essência. É política e filosofia às 3 da manhã. E livros empilhados até o teto e conversas que duram até o sol nascer. Mas ali, naquele papel específico, ele encaixou tão organicamente que fica impossível imaginar outro ator nessa função. E, segundo o próprio diretor Joel Lynch em entrevistas sobre os bastidores do filme, quando Rollins topou o projeto, os executivos da Fox Home Entertainment, que bancavam tudo, ficaram animados de verdade pela primeira vez. Antes do Rollins embarcar, o projeto ainda era aquela coisa vaga, sabe? Depois que ele assinou, ganhou forma. Falando em Joe Lynch, esse era o primeiro longa-metragem de ficção do cara como diretor. Primeiro mesmo. Um estreante assumindo as redes de uma sequência de franquia de terror, com orçamento de TV, esperando de todo mundo que fosse ser mais do mesmo entregue no prazo. E o que Lynch fez? Ele estudou, observou. Mergulhou de cabeça no gênero slasher com amor genuíno por aquilo, porque o homem cresceu adorando filmes de terror da mesma forma que outros crianças adoravam filmes de super-heróis. Lynch não estava ali por check,
Estava ali porque queria fazer filme de terror que valesse a pena, que tivesse personalidade. E a ideia de ambientar o horror dentro de reality show era, na época, extremamente esperta do ponto de vista cultural. 2007 é exatamente o momento em que o reality show domina. É televisão americana com mão de ferro. Survivor tinha 6 ou 7 temporadas no ar com audiências gigantescas. Big Brother era fenômeno mundial que mobilizava países inteiros. The Amazing Race ganhava Emmy atrás de Emmy. A cultura do reality estava impregnada no cotidiano das pessoas de jeito que hoje às vezes esquecemos de lembrar. Então, ao pegar essa premissa, show de sobrevivência pós-apocalíptica filmado nas matas de West Virginia, e transformar ela num pesadelo literal de sobrevivência contra uma família de caníbais assassinos. E meta. E comentário afiado sobre televisão e sobre nossa obsessão coletiva com ver pessoas em situações de perigo. Mas o filme não fica só no nível intelectual. Nada disso pode tirar esse pensamento da cabeça. Nos primeiros 5 minutos já tem uma morte, tão brutal e inesperadamente violenta e específica, que Vogue fica ali no sofá com a boca literalmente aberta. Uma cena de abertura que foi discutida nos fóruns de horror por semanas depois do lançamento. E aí você sabe, definitivamente, que esse filme veio para brincar sem pedir licença. West Virginia funciona como cenário perfeito para esse tipo de terror. O primeiro round também se passava por la não é coincidência. Tem algumas florestas densas e fechadas, nas montanhas isoladas que não acabam nunca, nos vilarejos pequenos que ficam horas de distância de qualquer centro urbano. É o tipo de lugar que já carrega uma mitologia própria de isolamento e do desconhecido do que pode estar escondido entre as árvores centenárias. Os cineastas de horror exploram isso com total consciência. West Virginia como espaço onde a civilização vai ficando mais rala enquanto o que avança pelo mato até ponto onde não existe mais lei, não existe resgate possível, não existe saída, sem saída. É exatamente o que o subtítulo promete. Dead End. Caminho sem volta. E o filme cumpre essa promessa de jeito que vai fazer você pensar 2 vezes antes de aceitar participar de qualquer programa de sobrevivência, fictício ou não. Nos próximos blocos aqui a gente vai dissecar esse filme de jeito que vai mudar completamente como você enxerga ele, seja você que assistiu 5 vezes ou que está descobrindo agora. A gente vai falar da história e de como ela se constrói, dos personagens que ficarão na cabeça do público por anos, de como Joe Lynch construiu tudo isso com orçamento de DTV e entregou algo consistentemente acima do esperado. Vamos mergulhar nos bastidores, nas curiosidades que você provavelmente não sabia, nas mortes icônicas que definirão a reputação do filme, no gore prático que faz a concorrência parecer amadora. E claro, vamos falar muito de Henry Rollins. Pode apagar a luz, feche a porta. E me acompanha nessa viagem para dentro das matas de West Virginia, onde a única coisa garantida é que ninguém sai limpo. Bora! Wrong Turn 2, Sem Saída, é filme que existe dentro de contexto muito específico da história do cinema de terror e merece ser entendido a partir da antes da gente mergulhar em tudo mais. Então vamos situar tudo direitinho. O primeiro, Wrong Turn, foi lançado em 2003 pelo diretor Rob Schmidt, que antes tinha feito o drama Crime Plus Punishment in Suburbia, com orçamento em torno de 12,6 milhões de dólares. Acabou faturando 28,7 milhões nas bilheterias mundiais, o que é resultado sólido para filme de terror desse tipo, mas não foi fenômeno bombástico. As críticas foram principalmente negativas ou mistas, a maioria dos críticos profissionais não levou muito a sério, classificando como mais clone de Massacre da Serra Elétrica, mas os fãs de horror virão com outros olhos. E no DVD, o filme foi muito bem nas vendas. Joe Lynch era exatamente essa pessoa. Lynch tinha trabalho na televisão, tinha feito alguns curtas, era conhecido nos círculos de horror como comentarista inteligente do gênero. Quando o convite chegou, a resposta dele foi, e ele conta isso com aquela honestidade desarmante que aparece em entrevistas, do tipo choque elétrico de animação. Felicidade genuína de fã que topa o projeto dos sonhos.
E Fox reconheceu que tinha ali alguém que trataria o material com respeito do ponto de vista dos fãs, que entregaria gore de qualidade e personagens que funcionassem, que não ficaria no piloto automático. O roteiro ficou nas mãos de Turi Meyer e Alfredo Septien, dupla com experiência em terror televisivo e de baixo orçamento. Os dois já tinham trabalhado juntos em diversas produções e entendiam a dinâmica de contar uma história de terror com recursos limitados, personagens suficientemente diferenciados para criar investimento emocional, em grupo grande o suficiente para alimentar as mortes sem acabar o elenco na metade do filme, e uma premissa que justificasse porque um grupo de pessoas estaria naquele lugar ao mesmo tempo. E a solução do reality show foi elegante justamente por isso. Ela resolve o problema narrativo fundamental de juntar um grupo de estranhos num lugar isolado de forma cruel. No primeiro, Wrong Turn eram estudantes de biologia em viagem. Aqui são competidores num programa de televisão filmado nas matas de West Virginia. Um programa apocalíptico de sobrevivência, onde os participantes fingem que o mundo acabou e tentam sobreviver nos woods. O nome do show é End of Days Survival Challenge. E o host é o coronel Dale Murphy, ex-marim Durao, interpretado por Henry Rollins. O elenco de suporte é um conjunto deliberadamente diversificado, quase um catálogo de arquetipos do slasher, tema protagonista forte que vai surpreender, tema cara simpático que voce querer sobreviver, tema sexualizada que voce sabe que vai ser eliminada, cedo, tema macho alfa, tema mulher militar competente, tema celebridade irritante. São arquetipos, são. Mas o roteiro os usa com consciência, subvertendo expectativas em momentos específicos que deixam o público desorientado, positivamente, porque pensa que sabe quem vai morrer e quando, e aí o filme de dá uma rasteira. Erika Leersen lidera o elenco como Nina, a protagonista que vai crescer ao longo do filme. Leersen tinha aparecido em Texas Chainsaw Massacre 2, o início pouco antes desse projeto, então era uma veterana experiente do terror de TV. Texas Battle aparece como Jake, o cara que Bucky acaba torcendo junto, como uma presença carismática que funciona bem na tela. Daniela Alonso interpreta Amber, ex-militar do grupo, que tem habilidades reais de sobrevivência. Steve Brown é Jonesy, o engraçado. Crystal Lowe é Elena, a provocadora sexual do grupo. E Kimberly Caldwell, que era de verdade uma celebridade de reality show, finalista do American Idol, aparece como Kimberly, uma celebridade de reality show. O casting consciente e brilhante da família de Viles, família de Viles, os mutantes caníbais, é composta por Pa, Ma, Brother, Sister e Three Finger. Esse último é o único que aparece no primeiro filme, continuando a franquia. A família foi redesenhada visualmente para esse segundo filme com mais atenção aos detalhes de maquiagem e caracterização. Ken Kirzinger interpreta Pa, e quem sabe dos bastidores do horror vai reconhecer o nome. Ken Kirzinger foi quem usou a máscara do Jason em Freddy vs. Jason de 2003. Então temos histórico de vilão sólido no currículo. O filme foi uma coprodução internacional entre a Summit Entertainment americana e Constantin Film alemã. A mesma empresa por trás dos filmes de Resident Evil, o que explica uma certa competência técnica mesmo dentro das limitadas de orçamento. A filmagem aconteceu em Vancouver, Colômbia Britânica, no Canadá, que dublou West Virginia muito eficientemente, com as florestas densas e a paisagem adequada para criar aquele senso de isolamento que o roteiro precisava. Com runtime de 93 minutos, Wrong Turn 2 é um filme enxuto, não desperdica tempo. E a apresentação dos personagens é eficiente sem ser apressada, o horror começa cedo, o ritmo se mantém consistente. Lynch claramente tinha consciência de que o público desse tipo de filme não quer longas posas contemplativas, uma coisa que diferencia Wrong Turn 2 de boa parte dos seus contemporâneos de DTV é a decisão deliberada de usar efeitos práticos ao máximo, numa época em que o CGI estava se tornando a solução fácil para tudo, inclusive em produções de baixo orçamento onde CGI de qualidade ruim fica mais evidente ainda. Lynch e o produtor Jeff Freilich bateram na mesa, tudo prático. Sangue de mentira que parece real.
Membros decepados fetos a mão. Caracteriza dos monstruos construída peça por artistas de maquia game. Isso dá ao filme uma textura que você sente na tela, uma materialidade que o horror digital não consegue replicar. É filme que tem boa consciência de suas próprias limitações e trabalha exatamente dentro delas com inteligência. E às vezes isso resulta em algo que transcende o que qualquer pessoa esperava encontrar. A gente vai ver como nos próximos blocos. A história de Wrongton 2, sem saída, começa antes dos créditos iniciais aparecerem. E começa com tudo numa das cenas de abertura mais brutais e eficazes da história do terror diride. Não exagero. Essa cena específica foi discutida online por muito tempo depois do lançamento e conversou. Kimberly, interpretada por Kimberly Caldwell, ex-concorrente do American Idol, está dirigindo por uma estrada isolada nas matas de West Virginia. E de noite, estrada escura, árvores fechando dos dois lados. E atmosfera já carrega aquele peso específico de mau presságio que bons filmes de terror sabem construir sem dizer nada. E de repente, do nada, ela atinge rapaz como Caro. O impacto é brutal. Ela para, nervosa, sai do carro para verificar. O rapaz está no carro. O que acontece nos 30 seguintes. É algo que ninguém estava esperando. O rapaz se revela dos mutantes, morde o labio dela arrancando pedaço de carne com a boca e antes que ela consiga processar o que aconteceu, Triffinger aparece das sombras e divide ao meio como machado. Literalmente ao meio, como os dois pedaços cando de lados opostos da cena. É uma declaração de intenções absolutamente clara. Esse filme vai ser violento, vai ser surpreendente, vai subverter expectativas, e não vai pedir desculpas por nada disso. Em menos de 5 minutos, Lynch já estabeleceu o tom, o nível de gore, e eficácia dos bilhetes, e a mensagem de que ninguém nesse filme está seguro por ser familiar ou reconhecível. A celebridade do elenco morreu antes dos créditos terminarem. Gênio. A partir daí o filme apresenta o universo principal, o reality show End of Days Survival Challenge, que está sendo montado exatamente nessas matas de West Virginia. O produtor executivo do show é Matthew, interpretado por Matthew. Sua namorada Mara, tímida e quietinha, trabalha como câmera do show. Ao redor deles, a equipe de produção monta os cenários, as câmeras e toda a estrutura logística que programa desse tipo exige. O coronel Del Murphy chega numa caminhonete e já é uma presença que domina tudo ao redor. Henry Rollins com fardamento militar, olhar afiado e aquela voz que soa como o trovão querendo sair da garganta. Ele é o host, o cara que vai guiar os participantes pelos desafios. E você entende imediatamente que ele já foi coisas muito mais serias do que apresentador de reality show. O personagem carrega nas costas uma história inteira de serviço militar que o roteiro vai revelando aos poucos. Os 6 participantes chegam por cada com perfil bem definido. Nina é a novata determinada que você vai acompanhar como protagonista principal. E ela parece quieta no início, mais observadora do que os outros, mas tem uma fibra que vai aparecer quando a situação exigir. Jake é o cara carismático ou atlético do grupo que trata tudo com uma leveza específica, até perceber que a leveza não vai mais salvar ninguém. Amber é a ex-militar, treinada, pragmática, o tipo de pessoa que você quer ao seu lado quando o bicho pega. John C. é o engraçado do grupo, o alívio cômico que o roteiro usa muito bem sem tornar irritante. Helena é a participante que usa sexualidade como moeda de troca, uma personagem que poderia ter sido apenas estereótipo mas que tem momentos específicos que constroem algo pouco mais interessante. Kimberly era a celebrity convidada que morreu antes de chegar ao set, mas o show vai em frente mesmo assim. O reality show começa com os participantes recebendo briefing do coronel Del sobre as regras do jogo. Eles vão ser divididos em grupos, vão precisar encontrar comida e água, vão ter missões e desafios dentro de cenário pós-apocalíptico simulado. As câmeras do show registram tudo. Dele se ver mais justo, parece controlado. O que ninguém sabe, nem os participantes, nem a produção, é que a família de mutantes, canibais que vivem naquelas matas, está observando toda a movimentação humana,
com interesse crescente. Pa, ma, brother, sister e Three-Finger monitorano o território como uma eficiência perturbadora. Eles conhecem cada árvore, cada trilha, cada esconderijo naquelas matas. É a chegada de grupo grande de pessoas. Nosso território não é miaca, é oportunidade. A primeira vítima do grupo principal é Mara, enamorada do produtor. O roteiro a usa como uma crueldade específica. Você acaba de investir pouco nela como personagem, de entender que existe uma relação humana entre ela e Matthew. E aí lá, nas matas é uma machadada boa da escuridão. É rápido. Matthew percebe que Mara desapareceu e começa a procurar, afastando-se do grupo. O show continua por tempo sem que ninguém entenda a escala do que está acontecendo. Dele é disciplinado e metódico, mantém tudo funcionando na superfície. Mas aí aos poucos os sinais se acumulam. Câmeras desligadas nos postos airados, participantes que foram verificar. Algo não voltaram, ruídos no mato que não batem com os sons normais do ambiente. Jonesy e Helena se afastam do grupo por conta própria numa cena que começa com a energia de clichê de slasher. Os dois namoram próximo ao lago, longe da supervisão de todo mundo. É o exato tipo de comportamento que condenou dezenas de personagens no gênero. E o filme brinca com isso conscientemente. Você já sabe o que está por vir, mas a forma como veme ainda consegue surpreender. Helena fica sozinha no lago enquanto Jonesy vai pegar alguma coisa. Sister, a integrante feminina de família de mutantes, emerge das sombras das árvores com aquela lentidão predatória que é muito mais aterrorizante do que velocidade. Os mutantes pegam orvi de produção como ele dentro, e para atacar. Mata o elevado pro composto da família, uma estrutura nas profundezas da floresta que é ao mesmo tempo estranhamente organizada e completamente aterrorizante. A família construi mundo próprio ali, com ferramentas improvisadas a partir de caros sucatedos e restos de metal, como uma lógica interna de funcionamento que não é o caos que você esperaria. E uma civilização paralela e horrível. Dale finalmente percebe que a situação é real, não é simulação, não é parte do show. Algo está matando as pessoas ao redor dele de verdade. E nesse momento o coronel Dale Murphy para de ser apresentador de reality show e volta a ser o que sempre foi, soldado. A partir do momento em que Dale percebe a verdade da situação, o filme entra numa segunda engrenagem completamente diferente e a que Quaron Torntu, sem saída, se separa de forma mais clara dos seus contemporâneos do gênero. A maioria dos slashers funciona como uma lógica simples e repetida. Grupo chega num lugar isolado, vilão elimina por sobrevivente final foge ou mata o monstro. O ritmo é previsível, no sentido macro mesmo, quando os detalhes individuais surpreendem. Wrong Turn, tu segue essa estrutura em termos gerais, mas com uma diferença crucial no segundo ato. Tem alguém no grupo que sabe lutar de volta. Não só reagir, realmente lutar de volta com estratégia e competência. E isso muda completamente a dinâmica emocional da audiência. Dale não entra em pânico. Dale observa. Dale avalia. Dale começa a trabalhar. Enquanto os sobreviventes restantes, principalmente Nina, Jake e Amber, tentam entender o que está acontecendo e encontrar uma saída. Dale está fazendo algo diferente. Está rastreando. Usando décadas de treinamento militar para ler o território, entender os padrões de movimento dos mutantes, identificar onde eles estão concentrando esforços. Henry Rollins nessa cena é absolutamente fascinante de assistir. Ele não precisa de falas longas nem de grandes monólogos de exposição. A postura muda, o olhar muda, e forma como ele se move. O apresentador de show desaparece ou Marin volta. Nina, nesse ponto do filme, começou sua própria trajetória. Ela e Jake estão tentando encontrar outros sobreviventes. É uma saída da floresta, mas os mutantes controlam o território melhor do que qualquer mapa poderia indicar. A família é aterrorizante exatamente porque não é aleatória. Tem uma inteligência primal, uma compreensão profunda do espaço que habitam graças. Brother e Sister operam como uma equipe, bloqueando caminhos de saída com uma eficiência que faz a floresta parecer menor e mais claustrofóbica. A cada sequência, Jake passa por momento particularmente perturbador quando encontra o composto da família.
O que Lynch faz visualmente comece espaço notável dentro das limitadas e uma construção que parece ter crescido organicamente ao longo de décadas, feita de metal enferrujado, madeira deteriorada, partes de veículos e objetos domésticos. Mas tem uma lógica funcional nela. Tem espaço de cozinha, tem espaço de dormir, tem, perturbadoramente, algo parecido com espaço de criação. A família não é apenas predatória e uma unidade doméstica que foi construída às margens do mundo de uma forma específica. E isso é muito mais perturbador do que canibais, aleatórios sem estrutura. É nesse composto que Matthew está sendo mantido cativo, e sua situação é daquelas que o filme os mostra o que os viles são capazes sem que precise explicar muito. A família tem planos próprios, e esses planos não são apenas alimentação. Amber é ex-militar. Tem uma sequência de ação que é dos pontos altos do segundo ato. Ela consegue neutralizar dos membros da família usando as habilidades de combate que tem, e a cena é filmada com uma energia que lembra os melhores momentos dos filmes de ação oitentistas, câmera próxima, edição rápida mas não confusa, fisicalidade real sem o exagero da fantasia. Daniela Alonso entrega nessa cena algo que surpreende quem entrou no filme achando que era apenas personagem de suporte. Mas o roteiro não protege ninguém por muito tempo. Logo depois desse momento de triunfo, o preço é cobrado. Dele, em sua infiltração solitária do território, encontra Triffinger numa confrontação direta que é o que os fãs de Henry Rollins esperavam desde os primeiros minutos do filme. A luta não tem coreografia sobrenatural, não tem poderes impossíveis. É brutal e física e tem aquele peso específico de combate treinado contra força bruta primitiva. Rollins usa o corpo inteiro na cena. Bloqueios, alavancas, o vocabulário físico do combate real. E Lynch filma isso como uma câmera, que fica perto o suficiente para sentir o impacto, mas recuada o suficiente para entender a espacialidade do confronto. Del ganha essa rodada, mas Triffinger é difícil de matar. O terceiro ato começa com Dale decidindo que a única saída é ir até o coração do território dos mutantes e acabar com isso de frente. Não esperar, não tentar fugir pela floresta quando os caminhos estão todos bloqueados. Ir até eles. Ele fabrica armas improvisadas como que encontra. Uma flecha com dinamite é o ponto mais alto dessa preparação. É a cena em que ele usa essa arma para eliminar brother e sister de uma vez, explodindo os dois juntos. É daquelas que cria memória. É um momento catártico que o filme construiu com paciência durante todo o segundo ato. Maipa, que até esse ponto tinham operado mais nas margens, mais como supervisores, do que caçadores ativos. Regem, a morte dos filhos com uma fúria que transforma. Eles de assustadores em algo anda mais imprevisível e perigoso. Nina, que acompanhou todo o processo de formas diferentes. Em cada cena, chega ao clímax com uma competência que não estava no início. E ela cresceu ao longo do filme de uma forma que o roteiro construiu com cuidado. Não de repente, não numa virada abrupta, mas em etapas que fazem sentido. Quando ela precisa ser decisiva, a decisão parece ganhar não uma revelação de habilidade que não existia antes. O confronto final acontece num moinho abandonado, uma estrutura atmosférica que funciona perfeitamente como arena de clímax. Jake acaba numa situação de vida ou morte como um picador de carne, industrial que é o tipo de cenário que o slasher adora, maquinário antigo com potencial de dano horrível. A resolução envolve, mas é passando eliminados da forma que o clímax exige, com aquela satisfação específica que o gênero promete e que é cúmprida. Nina e Jake Sam estão destruídos física e emocionalmente, mas Sam, a última cena do filme tem uma batida final que serve de hook, a sugestão de que nem tudo foi encerrado, que Triffinger continua em algum lugar naquelas matas. É um final honesto como que o filme é o começo de uma franquia, não o encerramento de uma história. E funciona porque foi ganho, vou que assisto em 90 minutos de conteúdo que valua. Os personagens de Ron Tontu, sem saída merecem um mojar mais demorado do que a sinopse básica permite, porque grande parte do que funciona no filme depende diretamente de como esses personagens foram construídos e como os atores os trouxeram para a vida. Vamos começar por Dale, porque é impossível não começar por Dale.
O Coronel Dale Murphy, como interpretado por Henry Rollins, e dos personajes masculinos mais interesantes do slasher dos anos 2000. E digo isso com seriedade. O género é frequentemente criticado por ter personagens rasos, especialmente masculinos. Eles existem como carne para corte ou como salvadores genéricos sem nuance. Dale não se enquexa em uma das duas categorias da qual Rollins construiu o personagem a partir de dentro. Você sente que esse homem tem uma história. Tem cicatrizes, não só físicas. Apesar das cicatrizes físicas também estarão ali. Mas o tipo de marca que décadas de serviço militar de exame é algo em. Quando ele interage com os participantes do reality show no início, tem uma qualidade paterna aí que não é performance. É hábito construído ao longo de anos liderando pessoas em situações extremas. Você entende que esse homem já mandou soldados para missões das quais alguns não votarão, e que carrega isso. O momento em que Dale faz a transição de apresentador para soldado é o ponto de virada emocional mais importante do filme. Rollins não precisa de diálogo para comunicar isso. A mudança é física, postural, quase microexpressiva. O ombro desce 1 centímetro. O olhar para de fazer a varredura de câmera e começa a fazer varredura de ameaças. É uma diferença sutil que os melhores atores conseguem, e Rollins entrega a que ele também tem senso de humor muito específico e capacidade de fazer uma quip no momento certo sem quebrar o tom da cena. É o tipo de timing que fica difícil de ensinar e o ator tem não tem. Rollins tem, e o roteiro sabiamente confia nesse talento e lhe dá espaço. Nina Erika Leersen é a protagonista que o filme vai trabalhando ao longo de toda a narrativa com muito mais cuidado do que seria esperado. Leersen chegou ao projeto com experiência sólida no terror. Ela também esteve em Book of Shadows, Blair Witch 2, além do já mencionado Texas Chainsaw Massacre sequel. Mas o que ela faz? Wrong Turn 2 é diferente. Nina começa quieta, observadora. Tem pouco de síndrome de impostora nela. Aquela sensação de que ela não deveria estar ali, que os outros são mais confiantes, mais preparados todo mas lerevsen nunca deixa, nem ser passiva. Mesmo quando o personagem está em dúvida ou em medo, há uma qualidade atenta nela que você sente. Os olhos nunca ficam parados. E quando o momento de agir chega, não parece surpresa. Parece que estava sendo guardado. É exatamente o tipo de arco de final girl que funciona não porque o roteiro decretou que ela ia sobreviver, mas porque o trabalho do ator sustentou a jornada de jeito crível. Jake, Texas Battle, tem uma presença carismática que funciona em ondas ao longo do filme. Bati foi visto em Final Destination pouco antes desse projeto, então tinha experiência em terror de ensemble cast. O que ele traz para Jake é uma leveza específica que serve gravidade de Dale e tensão crescente de Nina. Jake é o que você quer na festa, mas que também quer no bunker, porque ele mantém o espírito alto sem ser ingenuo sobre os riscos. A dinâmica entre Jake e Nina é dos núcleos relacionais mais bem trabalhados do filme. Eles não têm romance forçado, que seria o clichê óbvio. O que existe entre eles é algo mais parecido com uma aliança forjada em crise, o tipo de conexão que situações extremas criam entre pessoas que de outra forma talvez nunca se conhecessem de verdade. Amber Daniela Alonso é provavelmente a personagem mais subestimada do elenco. Como mencionado antes, ela é ex-militar do grupo. Alonso traz uma competência física para ela que é convincente. A forma como ela se move, como reage surpresas, como avalia o espaço ao redor, não é performática. E ela existe para funcionar em determinadas cenas de ação e para demonstrar o nível de ameaça dos vilões quando é eventualmente superada. É uma pena, porque Alonso claramente tinha mais oferecer-se o roteiro tivesse se comprometido mais com ela. Elena, Crystal Lowe, é conscientemente a personagem sexualizada do grupo. E é onde o filme faz uma escolha interessante que vale notar. Elena usa a sexualidade como instrumento de poder dentro das dinâmicas do reality show, manipulando o produtor Matthew. Mas o roteiro não a pune por isso com malícia. Moral lo entrega. E personagem com mais energia e consciência
do que o arquetipo normalmente recebe John Z, Steve Browne e o alivio cómico, que o género precisa más que frecuentemente faz mal. Aqui funciona porque Brown tem timing, genuíno e porque o roteiro evita o erro comum de deixar lo so cómico. John C. tem momento mais serio no terceiro ato que equilibra e personagem de jeito que respeita o público. A família de mutantes, Pa, Ma, Brother, Sister e Three-Finger é onde o filme faz suas escolhas visuais mais fortes. Eles não são explicados em detalhe desnecessário. Tem uma cena onde Dale narra brevemente a origem, décadas atrás. Uma fábrica de celulose abandonada liberou resíduos químicos no rio, matando os animais e deformando os descendentes de uma família local que não tinha para onde ir. Sem comida normal, a próxima geração começou a caçar viajantes, doutorou e uma origem que cria empatia suficiente para tornar os vilões tridimensionais, sem absolver os sonos. Eles são produto de uma tragédia humana e ambiental, mas isso não os torna menos aterrorizantes, ao contrário. Three-Finger, que aparecia no primeiro filme, é aqui expandido como o caçador mais ativo. Jeff Scruton de baixo de camadas de maquiagem cria personagem que tem sua própria personalidade física reconhecível, uma forma de se mover, ritmo de se mover, ritmo de respiração quase audible na presença dele. Three-Finger não é apenas monstro, é uma criatura com uma personalidade física reconhecível que se tornou. É cara da franquia inteira por razões muito concretas. Dote Ken Kirzinger como para trazer uma autoridade silenciosa ao personagem que funciona em contraste com a brutalidade mais agitada de Three-Finger. Pa ópera como aquela calma de quem está no topo da cadeia alimentar sabe disso. Não precisa correr, não precisa gritar, está ali como uma força inevitável. Kirzinger usa muito bem a sua estatura física, é homem enorme, para criar uma presença que não depende de efeitos especiais ou maquiagem pesada para intimidar, dat ima e talvez o personagem da família que o roteiro, investe menos o que é uma pena ligeira. E lá tem momentos onde a dinâmica de matriarca protetora aparece, mas o segundo to usa, principalmente como no detention que resolve. No terceiro, existe potencial inexplorado ali, mas dentro do que o filme propede, funciona. Sister é personagem com uma função específica, ela é Three-Finger como dupla de caça. Tem uma química de movimentos entre eles que sugere décadas de operação conjunta, como se tivessem caçado juntos desde crianças e desenvolveram uma linguagem não verbal de coordenação. É detalhe pequeno mas que o filme constrói ao longo de várias cenas e que torna os dois muito mais ameaçadores do que seriam individualmente. O que Ron Tortu faz com serenco coletivo é mais interessante do que aparenta na superfície, em vez de apresentar os participantes do reality show como tipos intercambiáveis para serem eliminados em sequência, o roteiro dá a cada deles momento específico que os torna reconhecíveis como indivíduo. Jake tem sua cena de coragem. Helena tem momento de percepção aguda do perigo que contrasta com sua persona inicial. John esse tema fala mais honesta do filme no momento de quietude antes do terceiro ato. Isso importa porque o slasher funciona muito melhor quando você torce contra. É morte de alguém do que quando você espera passivamente pelo próximo corte de câmera. Ron Turturro entende isso e trabalha dentro dessa lógica com mais consistência do que a maioria de seus contemporâneos de DTV. Erika Larsen, num nível geral de carreira, nunca recebe o reconhecimento que o trabalho dela Ron Turturro merecia. Ela é o motor emocional do filme. Cada outra personagem existe em relação a ela ou a Dale. E, enquanto Dale é a força externa de competência que resolve o problema em termos de ação, Nina é o coração do filme. É através dela que o público processa o horror, a perda, o crescimento. Lear se encarrega esse peso com uma naturalidade que faz o trabalho parecer mais simples do que é. Joe Lynch entrou no set de Ron Turturro como manifesto não escrito. Não era uma lista de regras nem documento de produção. Era uma convicção, se ele ia fazer slasher direto para DVD e a fazer o melhor slasher direto para DVD que conseguis. Sem meio termo. Sem economizar na ambição dentro dos limites do orçamento. Sem tratar o projeto como menor do que era e o que Lynch trouxe. Ao filme que mais chama a atenção de quem analisa a direção mais de perto é a consciência de gênero. Lynch cresceu assistindo o terror dos anos 70 e 80 não como distância nostálgica,
mas como formação. Ele conhece os filmes de Wes Craven, de Tobe Hooper, de John Carpenter como Intimidade de Quem Estudo. Sabe o que cada cena de perseguição precisa fazer para funcionar. Sabe quando o susto rápido é mais eficaz do que a tensão prolongada. Sabe quando prolongar é mais eficaz do que o susto rápido. Essa consciência se traduz numa série de escolhas de direção que fazem Wrong Turn 2 parecer mais competente tecnicamente do que seu orçamento de Lynch e dinâmica sem ser caótica. Uma crítica frequente é a horror dos anos 2000 e o overuse do shaky cam e câmera na mão tremendo tanto que você não consegue entender o que está acontecendo na tela. Lynch usa a câmera na mão quando quer comunicar instabilidade e desorientação, mas ela tem propósito. Nas cenas de caça nas matas, o movimento de câmera imita o ponto de vista de alguém correndo sem saber para onde ir. Nas cenas de confronto mais direto, a câmera estabiliza e enquadra com mais precisão, porque você precisa ver o que está acontecendo para sentir o impacto. Os ângulos escolhidos ao longo do filme também comunicam hierarquia e poder de forma consistente. Ele é frequentemente filmado de baixo, aumentando sua presença física. Os mutantes são filmados de ângulos que os exageram para comunicar ameaça, ou os enquadram num nível de olhar que os humaniza perturbadoramente. Existe uma cena com Pa observando da beira da floresta onde o ângulo é completamente neutro, e isso é mais inquietante do que qualquer ângulo expressionista seria, porque Pa parece real naquele momento. Parece um vizinho, algo que poderia existir. E aí te lembras do que ele faz. Lynch não tentou corrigir isso na voz, produziu como um color grey mais sombrio, que seria a escolha óbvia. Deixou o verde ali quase festivo. E esse contraste entre ambiente que deveria parecer acolhedor e seguro e o horror que acontece nele é muito mais perturbador do que uma floresta perpetuamente em nevoeiro escura seria. O monstro não precisa de escuridão para existir. Está ali na luz plena do dia, o que é aterrorizante de uma forma diferente. A sequência de abertura com Kimberly, que discutimos na análise de história, é um exemplo perfeito da abordagem de Lynch à direção de cenas de impacto. Ele a constrói como se fosse uma cena de rotina. Mulher sozinha dirigindo à noite, trilha sonora leve, espaço visual aberto. O espectador relaxa porque reconhece os elementos. Aí Lynch quebra com precisão cirúrgica o impacto do carro, a pausa, a revelação. E então o acidente de morte que ocorre num único corte que não te dá tempo de se preparar. E edição e timing funcionando juntos com maestria. E, curiosamente, esse é um elemento de direção que frequentemente passa despercebido, porque o resultado é tão eficaz que parece óbvio em retrospecto. Você não pensa que bom timing de diretor, você pensa que susto de cinema. O objetivo foi cumprido. A sequência do clímax, no moiho também, merece análise específica. Lynch usa o espaço de forma muito inteligente, o moinho abandonado tem várias camadas verticais, e os confrontos exploram essas camadas. Personagens em pisos diferentes interagindo num espaço que tem a claustrofobia de um ambiente fechado, mas a verticalidade de algo maior. A iluminação nessa sequência é mista, luz natural que entra pelos vaos da estrutura deteriorada, criando padrões de sombra imprevisíveis. É o tipo de cenário que um diretor com mais orçamento teria construído num set controlado. Lynch filmou na locação e usou o que a locação oferecia. Existe também uma autoironia muito particular no filme que Lynch calibrou com cuidado. Wrong Turn 2 sabe que é um slasher de DTV e às vezes pisca o olho pro público sobre isso, mas sem nunca quebrar o quarto muro completamente, sem ir pro território de desconstrução metapuro tipo Scream, onde o comentário sobre o gênero se torna o ponto central. Lynch usa o reality show como espelho do gênero. Slasher de forma discreta, câmeras registrando tudo, audiência sendo o olho externo, participantes conscientes de que estão sendo observados. O público que assiste o reality show dentro do filme é o equivalente do público que assiste o horror. Todos querem ver o que acontece. Todos torcem por determinadas pessoas. Todos sabem que alguém vai ser eliminado de essa camada reflexiva existe sem nunca atrapalhar o tiro direto. O background intellectual para quem quer ver é totalmente transparente para quem veio só pelo gore pelos sustos. O Lynch dessa época
Estrenante, ansioso, com tudo a provar. É de uma generosidade específica como material que é raro em diretores de sequências de franquia. Ele tratou cada cena como se fosse importante, cada morte como se precisasse ser memorável, cada entração de personagem como se valesse o tempo do espectador. Essa atitude se traduz num produto final como uma coisa que você sente mesmo sem conseguir nomear. A produção de Wrong Turn 2, sem saída foi, por todos os relatos disponíveis, uma daquelas experiências intensas e aceleradas que os filmes de DTV frequentemente proporcionam. O tipo de set onde todo mundo sabe que o cronograma é limitado, o cronograma é apertado, e a única saída é criatividade e velocidade. Mas o que torna a história de produção desse filme específico interessante é a forma como a equipe transformou essas limitações em vantagens da TCE. As filmagens começaram em 29 de maio de 2006 e terminaram em 30 de junho de 2006, em cronograma de pouco mais de mês em Vancouver, Colômbia Britânica. 30 dias para rodar filme inteiro nas matas. Como uma equipe que precisava coordenar logística de floresta, maquiagem elaborada de múltiplos vídeos, efeitos práticos de gore extensos, e elenco que estava literalmente atravessando vegetação densa em algumas cenas. Doti Vancouver foi a escola de produção por razões pragmáticas, e dos centros de produção mais estabelecidos da América do Norte, com infraestrutura técnica robusta, crews experientes e locações diversas disponíveis, a custo acessível comparado aos UE. As florestas densas ao redor de Vancouver oferecem uma paisagem que duplica West Virginia de forma convincente, vegetação fechada, terreno irregular, aquela sensação de que a mata não tem fim em nenhuma direção, dado Joe Lynch, o diretor de fotografia, não tiveram o luxo de múltiplos dias de preparação extensiva em cada locação. O cronograma exige eficiência. Lynch contava em entrevistas que chegava em locações pela manhã, gastava uma hora entendendo o espaço como depia o gaffer e depois filmava. Não tinha como refazer grandes blocos de cenas, tinha que funcionar. Essa pressão, paradoxalmente, gerou algumas das melhores cenas do filme, porque quando você não pode rodar a mesma coisa 15 vezes, você encontra a melhor forma de fazer na terceira ou quarta tentativa e vai com ela. O homem é conhecido por sua ética de trabalho absolutamente extrema. Não chegava atrasado, nunca reclamava das condições, estava disponível em qualquer horário que você precisas. Personalidade do coronel dele desenvolvida, backstory processado, movimentação corporal trabalhada. Joe Lynch em entrevistas sobre os bastidores menciona que trabalhar com Rollins foi uma masterclass de profissionalismo. Os atores debaixo das máscaras e próteses precisavam chegar ao set significativamente antes do horário de início das cenas para passar pela aplicação completa. Ken Kirzinger como pá, com as próteses faciais e o make-up corporal, passava em torno de 4 horas na cadeira antes de poder ser filmado. Isso significa que numa semana de filmagem intensa, esses atores estavam efetivamente trabalhando de 12 horas por dia, 4 delas imóveis numa cadeira de maquiagem, o restante na floresta com temperatura variável, luz inconstante e a dificuldade adicional de expressar fisicamente como uma facialmente coberta por próteses. E os efeitos práticos de gore foram gerenciados por uma equipe de efeitos especiais que Lynch escolheu com cuidado. A decisão de manter tudo prático, já mencionada anteriormente, significa que cada morte tem que ser coreografada, construída e executada, no set em tempo real, com atores, câmeras e equipe de efeitos all ao mesmo tempo. A morte de abertura de Kimberly, dividida ao meio pelo machado de Three Finger, requer uma combinação de efeitos práticos on set e boneco articulado de silicone, mas o que a câmera captura está ali de verdade, com textura física e peso visual que CGI não replicaria da mesma forma. O acidente mais famoso dos bastidores do filme envolve sangue, muito sangue, numa cena de gore, que não vai ser nomeada aqui para não estragar, para quem ainda vai assistir. A equipe de efeitos calculou errado, e pressão do sistema de tubulação que liberava sangue sintético na cena.
O resultado foi uma explosão de sangue artificial muito maior do que esperada, que cobriu parte da equipe de câmera, o diretor Joe Lynch, e vários metros do cenário. A cena teve que ser configurada e refilmada. Segundo Lynch em entrevistas, sua reação imediata ao se limpar foi gargalhar porque o volume absurdo do que tinha acontecido transcende qualquer possibilidade de irritação. Esse tipo de incidente comum em produções de terror com efeitos práticos extensos, que era o que faz os cineastas chamam de espírito de set. Quando uma equipe passa por experiências coletivas absurdas juntos, quando divaidrizadas, quando resolve problemas improvisados em tempo real, cria-se uma coesão que aparece no produto final de formas que você sente mas não consegue apontar diretamente. O elenco é a equipe de Ron. Turn 2 foram claramente uma equipe que gostou de fazer esse filme. Isso aparece na tela. O produtor Jeff Freilich, como experiência MDTV de terror, deu a Lynch nível de autonomia criativa incomum para estreante em projeto de franquia. E Fox Home Entertainment tinha o check, mas aparentemente confiou na escolha de Lynch o suficiente para não interferir nas decisões artísticas cotidianas. Essa liberdade foi crucial. Significa que o filme que chegou ao mercado em outubro de 2007 era genuinamente a visão de Lynch, não uma medida de vozes corporativas. Redesenhou a cena com os recursos práticos disponíveis. É uma escolha que custou tempo e criatividade. Adicional no curto prazo, mas que protegeu a integridade visual do filme no longo prazo. O trailer do filme foi editado pelo próprio Lynch, ou pelo menos uma das versões de teaser foi apresentado na convenção Wizard World em Los Angeles em março de 2007 e depois liberado online. Numa época em que o marketing digital de filmes menores ainda estava descobrindo como funcionar, Lynch entendeu que a comunidade online de horror era o público central e que precisava ser alcançado de forma direta. O teaser funcionou exatamente porque foi honesto. Mostrava Gorelel, mostrava Rollins e ameaço, vendia exatamente o que o filme entregava, não de forma acadêmica seca, porque isso seria a morte do espírito do filme que estamos analisando, mas de forma concreta sobre o que faz. Wrong Turn 2, sem saída funcionar visualmente e sonoramente de jeito que sustenta a experiência além do roteiro. A cinematografia do filme ficou nas mãos de Jonathan Hall, que trabalhou dentro das limitações de orçamento com a pragmaticidade de quem sabe onde economizar sem prejudicar o que o público vai ver. As escolhas de lente ao longo do filme são reveladoras. Hall favorece lentes de focal média nas cenas de perseguição em floresta, o que mantém o ator ao fundo em relação de proporção real, criando aquele senso de que as árvores são paredes ao redor. Lentes mais abertas aparecem nas cenas de espaço aberto, criando isolamento de uma forma diferente. O personagem pequeno no quadro rodeado de floresta que não tem fim do o trabalho de iluminação nos ambientes de floresta é particularmente honesto. Hall usa a luz natural disponível como primária e suplementa com luz artificial quando necessário. Não tenta controlar demais o ambiente. Isso gera imagens com uma qualidade orgânica que se alinha perfeitamente com o tema do filme, a natureza não é cenário a que é personagem. Nas sequências internas, o composto da família, o moinho, a paleta muda para uma iluminação que usa amarelos embarquentes que são simultaneamente, mas sentimos mais inquietantes do que o azul frio que muitos filmes de horror usam em ambientes de ameaça. A casa dos monstros tem uma familiaridade visual perturbadora. Parece um lar. E o contraste com o horror que acontece ali é desconfortante de jeito muito específico. A trilha sonora original foi composta por Bear McCreary, que é nome que qualquer fã de televisão seria da vai reconhecer. Ele compôs a icônica trilha de Battlestar Galactica, a nova versão de 2004, além de trabalhar em The Walking Dead, Outlander e dezenas de outras produções de prestígio. Wrong Turn 2 foi trabalho early career para McCreary e em retrospecto é fascinante ouvir a trilha do filme sabendo o que ele se tornou depois. Sobre essa base, melodias de cordas que são quase folclóricas, remetendo a tradições musical de Appalachia, da região onde a história se passa, num comentário musical sobre pertencimento a um lugar. E detalhe sofisticado numa produção que não precisava ser sofisticada musicalmente. O desenho de sombras mensal separada porque é dos elementos mais eficazes do filme que menos recebe crédito.
Os sons da floresta, galhos quebrando, vento nas copas das árvores, água de riacho ao longe, são usados de forma específica, às vezes como continuidade ambiental normal, às vezes como elemento de suspense quando param abruptamente. O silêncio de floresta pode ser o sinal de que algo está errado ou está errado. Os animais param quando predadores se aproximam, e a equipe de somos a isso com precisão. Os sons dos viles também foram trabalhados com cuidado. Trifinger tem uma vocalização específica, entre grunhido e risada, que foi desenvolvida pelo editor e refletida no design de som em pós-produção. É som imediatamente reconhecível que funciona como assinatura sonora do personagem. Quando você ouve aquela sonora do persona, entre dos olhos encontraremos perigo, e a dedicação do filme ficou a cargo de Kirk Mori, que tem uma filmografia de detetive de terror bastante extensa. E Eddie Calderon é o tipo que você não percebe quando está funcionando, é exatamente aí que o bom trabalho de dedicação à qualidade. Os cortes são limpos, o ritmo das cenas de ação é lido corretamente, e as cenas de tenso tema respiração certa. Sabe aquele momento onde o corte de câmera acontece exatamente quando você não aguenta mais e espera. Mori acerta esse timing com consistência. Ao longo do filme, dou-se uma nota técnica importante. O filme foi lançado em duas versões, rated e unrated. A versão unrated, que é a que a maioria dos fãs com que discute, tem cenas de gore mais extensas que foram cortadas na versão classificada para reduzir o impacto. As diferenças são específicas em determinadas mortes extensas de cenas que o MPA americano teria exigido corte para uma classificação R. Joe Lynch sempre defende a versão unrated como a versão intencionada do filme. E é claramente a versão que deve ser assistida, o formato de Imahambot 78, 1.78, 1.781. Widescreen padrão de televisão HD, o que faz sentido para um lançamento primário em DVD Blu-ray. Mas Lynch não filmou pensando em tela pequena. Os enquadramentos são compostos para tela larga, e quando o filme passou em festivais de horror em projeção de cinema, funcionou perfeitamente naquele contexto. A consciência cinematográfica é real mesmo num produto que não nas salas de cinema. Wrongton tem várias cenas, com 4 ou 5 personagens em quadro simultaneamente em ambientes de floresta, e a geografia espacial é sempre clara. Você sabe como está a esquerda, como está a frente, onde está, a ameaça e a relação a cada deles. Isso parece básico, mas é surpreendentemente difícil de manter consistente num set de floresta com iluminação variável e terreno irregular. Aqui é onde a conversa fica realmente divertida, porque Wrongton 2, sem saída tem um volume de histórias de bastidores, detalhes curiosos e fatos que a maioria das pessoas, mesmo quem assistiu ao filme várias vezes, provavelmente não sabe. Eu fiz a pesquisa, vou dividir com vocês. Primeiro, a cena de abertura com Kimberly Caldwell não estava no roteiro original da forma como foi filmada. A morte dela no primeiro ato do script original era menos extrema, menos explosiva. Foi uma colaboração entre Joe Lynch e os roteiristas Turi Meyer e Alfredo Septien durante as filmagens que resultou na versão que conhecemos. Essa divisão a meio que se tornou a cena mais discutida do filme. Lynch queria estabelecer de imediato, nos primeiros minutos, que esse filme não ia pedir licença para ninguém. A reescrita aconteceu dias antes de rodar. Segundo, Henry Rollins preparou o personagem do Coronel Dale Murphy, pesquisando treinamento de marines americanos e entrevistando veteranos de combate. Não era necessário, o roteiro não exigia esse nível de pesquisa, mas Rollins é o tipo de artista que não consegue fazer de outra forma. Ele queria que dali a se e se movesse como homem, real como aquele background específico, não como uma fantasia de herói de ação. E foi essa pesquisa que deu ao personagem aqueles momentos de avaliação, tática calma, que são tão eficazes. Rollins tinha referências, reis para César. O terceiro. Exibido na Fangorias, Weekend of Horrors em Chicago em fevereiro de 2007, causou dos maiores reações coletivas do evento naquele ano. Numa plateia de fãs de horror acostumados a ver material extremo, o teaser, que incluía elementos da cena de abertura, gerou gritos genuínos e aplausos.
Joe Lynch estava presente e aquela reação específica é algo que ele menciona frequentemente como o momento em que percebeu que tinha feito algo que funcionava. Quarto, o composto da família nos bastidores foi construído em partes não existia uma estrutura completa numa única locação. O design de produção montou elementos específicos em diferentes pontos de Vancouver e o trabalho dedicado era Kramer a criar e impressão de espaço coeso e uma técnica clássica de DTV. Você tem orçamento para construir set completo, então você constrói pedaços estratégicos e usa a câmera para conectá-los. Quando funciona bem, o espectador nunca percebe. E em Wrongton 2 funciona muito bem. Quinto, Kimberly Caldwell, é única do elenco principal com experiência genuína em reality show. Uso isso conscientemente na sua preparação. Em uma entrevista sobre o filme, ela fala sobre usar a memória de estar no set de American Idol de câmeras apontadas para voz constante. De vida real e o jogo, se misturarem até não ter mais diferença clara. Isso deu ao curto papel de uma autenticidade específica. Ela sabia como uma pessoa em reality show se move, como age para a câmera, os microcomportamentos que delatam alguém que está acostumado a ser filmado. Sexto, existem easter eggs pro filme anterior, em pelo menos 2 cenas. Há referências visuais a elementos do Wrongton original de 2003, props e objetos que aparecem como continuidade do universo, conectando os dois filmes sem que o roteiro precise explicitar nada. São detalhes que apenas os fãs mais atentos do primeiro filme vão perceber, mas que estão ali como presente para a comunidade. Sétimo, Treefinger é o único personagem que aparece em todos os filmes da franquia, original do primeiro até o sexto. Isso não estava planejado desde o início como decisão de franquia. O retorno de Treefinger em Wrongton 2 foi decisão de Lynch e dos roteiristas como elemento de continuidade, não como blueprint estratégico. Mas o personagem repercutiu tão bem no público que os produtores subsequentes entenderam que tinham encontrado o mascote da série e o oitavo. O set de filmagem passou por uma situação com vida selvagem real que Lynch menciona como aquele humor específico de quem viveu uma história boa. Durante filmagens numa locação florestal mais remota de Vancouver, uma cena de perseguição foi interrompida quando urso negro foi avistado próximo ao set. O protocolo de segurança exigiu evacuação temporária. Lynch conta que ficou frustrado momentaneamente e depois percebeu a ironia perfeita. Estavam filmando pessoas sendo caçadas na floresta por predadores e predador de floresta reapareceu como se quisesse participar da produção. Nono, o filme tem uma homenagem discreta ao Deliverance de 1970, o clássico de John Boorman que foi dos primeiros filmes a explorar o roteiro de pessoas da cidade perdidas no território de habitantes locais hostis. A homenagem não é explícita a ponto de ser pastiche, mas existem alguns ângulos específicos de floresta em uma certa qualidade visual de determinadas cenas que cineastas vão reconhecer. Décimo, Joe Lynch e Henry Rollins desenvolveram uma amizade durante as filmagens que continua até hoje. Lynch menciona Rollins em entrevistas como uma das pessoas que mais o influenciou profissionalmente no início da carreira, não só como ator no set, mas como exemplo de como levar trabalho a sério sem perder o prazer de fazer. E para encerrar as curiosidades com uma boa, a cena de dele fabricando a flecha com dinamite foi uma das favoritas de Henry Rollins para filmar. Ele mencionou em entrevistas que o processo de rodar aquela cena, com ele construindo a arma em tempo real diante da câmera, no cenário da floresta, com o setup técnico completo ao redor foi uma das experiências mais divertidas que teve como ator. Wrongton 2, sem saída chegou ao mercado americano em outubro de 2007, direto para DVD e Blu-ray pela Fox Home Entertainment, sem nenhuma passagem por cinemas comerciais. Era lançamento de TV, e a expectativa de mercado era exatamente o que esse segmento costuma gerar: vendas razoáveis para fãs do original, zero atenção da crítica mainstream, vida curta nas prateleiras. O que aconteceu foi consideravelmente diferente. A primeira onda de raço veio das comunidades online de horror, que em 2007 eram formadas
primariamente por fóruns e pelos primeiros blogs especializados, numa época pré-YouTube onde o discurso sobre filmes acontecia em texto. Nesses espaços, a recepção ao filme foi imediatamente quente e entusiasmada. Os fãs de horror que assistiram nas primeiras semanas começaram a postar resenhas que tinham uma qualidade específica, surpresa genuína. Ninguém esperava muito e o filme entregou muito mais os sites especializados em horror, Dread Central, Bloody Disgusting, Arrow in the Head deram ao filme críticas que variavam de positivas a muito positivas, com notas em torno de 3 estrelas de 5 a 4 estrelas de 5. Dread Central foi particularmente entusiasmado elogiando as mortes criativas, a performance de Rollins e a disposição do filme de ser exatamente o que prometia ser sem pedir desculpas. O score no IMDb foi construído ao longo dos anos de forma consistente. O filme hoje tem uma avaliação em torno de 6 de 8, 6 de 10, com contexto de terror e número respeitável. Mas mais reveladores do que a nota média são os comentários. Há uma quantidade incomumente alta de usuários que classificam o filme como melhor do que o original ou como uma das melhores sequências de terror de TV de sua geração. Essa opinião específica, que o Wrong Turn 2 superou o primeiro, aparece com frequência suficiente para não ser acidental ou não ser mata-matos. O filme tem aprovação de audiência consistentemente acima de 60%, o que de novo, no contexto de DTV de terror, é resultado que a maioria das produções similares não alcança. A crítica profissional não revisitou o filme como atenso que a recepção dos fãs poderia justificar, o que é uma lacuna que o tempo provavelmente não vai corrigir completamente. Mas entre o público que de fato assiste filmes de horror com regularidade, Wrong Turn tem uma reputação claramente positiva. As vendas de DVD foram suficientemente boas para justificar a continuação da franquia. Wrong Turn 3, Left 4 Dead chegou em 2009 e a série continuou com mais 3 episódios ao longo dos anos. O próprio sucesso de Wrong Turn 2 no mercado home video foi parte da justificativa comercial para investimento contínuo na franquia. Mas nenhuma das sequências posteriores conseguiu replicar a qualidade ou a reputação do segundo filme. Homens segunas em filmes de terror de Wrong Turn na cultura mais ampla do horror é difícil de quantificar com precisão, mas há alguns vetores claros. Primeiro, a performance de Henry Rollins se tornou referência frequente nas discussões CRC ou em filmes de terror dos anos 2000. E ele aparece em listas de melhores heróis de slasher e personagens mais badass do horror moderno, como uma regularidade que demonstra que o personagem ficou. Segundo, a cena de abertura, com Kimberly entrou para o repertório de cenas de abertura icônicas de horror, aquele tipo de lista que circula em sites especializados e comunidades do Reddit de horror, é comparada frequentemente com as aberturas de Scream e Halloween como exemplo de como estabelecer tome expectativas de forma eficaz nos primeiros minutos. Terceiro, Wrong Turn 2 foi influente dentro do micro-gênero de DTV de terror na questão dos efeitos práticos. A qualidade visual dos efeitos do filme, especialmente comparada a produtos contemporâneos que usavam CGI barato, foi citada por outros diretores e produtores de DTV como evidência de que efeitos práticos funcionam melhor nesse contexto. É dos filmes que contribuiu para uma valorização renovada do prático sobre o digital nos círculos de horror independent. Wrong Turn 2 é o filme que lançou sua carreira como diretor. Depois dele, Lynch assinou Chillerama, Knights of Badassdom e mais tarde Mayhem, filme de ação horror com Steven Yeun que ganhou cult following considerável e confirmou Lynch como voz genuína no gênero. Sem Wrong Turn 2 como primeiro passo, essa carreira não existe da forma que existe. O filme importa como rampa de lançamento de cineasta real. Existe debate interessante que surge periodicamente nas comunidades de horror sobre qual dos 6 filmes da franquia, Original Wrong Turn, é o melhor. E Wrong Turn 2 aparece como favorito de uma porção significativa do fandom. Às vezes, na frente do primeiro, o que seria impensável como resultado quando o filme foi lançado. E o tipo de reavaliação que o tempo reserva para filmes que chegaram ao mundo sem fanfara e ganharam seu lugar devagar, por mérito acumulado de revisitas
e de novas gracias que descobriram via streaming o pelo algoritmo que um dia recomendo alguém que conhecia. Aquele momento em que a gente para um segundo, respira fundo e tenta entender o que esse filme significa de verdade, não só como produto de entretenimento, não só como dado de franquia ou objeto de análise técnica, mas como experiência. Como o tipo de coisa que certas pessoas vão lembrar de ter assistido por razões que às vezes são difíceis de articular. Vou ser honesto sobre algo aqui. Wrong Turn 2, sem saída, não é um grande filme no sentido que a crítica cinematográfica convencional usa essa palavra. Não vai aparecer no catálogo do Criterion. Não vai ser estudado em aulas de cinema universitárias como exemplo de linguagem cinematográfica avançada. Não tem ambições de Bergman nem pretensões de Kubrick. E tudo bem. Isso não é diminuição e contextualiza. O que Wrong Turn 2 tem é algo diferente e, de certo ângulo, me é raro. Tem uma integridade muito específica, como que é. É um slasher de DTV que foi feito por gente que amava slashers de DTV, que entende o público, que trabalha dentro das limitas com criatividade e respeito pelo resultado. E essa integridade, essa honestidade, cria uma experiência que o cinema serio frequentemente não consegue porque está muito ocupado, sendo serio para ser genuinamente honesto. Existe uma lição que Wrong Turn 2 ensina e que vai além do gênero de horror. É uma lição sobre fazer o que você pode, como que você. Joe Lynch tinha um orçamento pequeníssimo, um cronograma de um mês, uma equipe que precisava ser eficiente e uma premissa que o mundo esperava que fosse genérica. Ele foi lá e fez o melhor filme possível dentro daquelas condições. Não reclamou das limitações. Não usou o orçamento como desculpa antecipada. Foi lá e fez isso é uma postura. E produziu um resultado que ainda está sendo descoberto e discutido quase 20 anos depois. O legado de Henry Rollins nesse filme especificamente é uma dimensão que merece um olhar final. Rollins é alguém que sempre desafia a categorização. O que Wrong Turn 2 demonstra é que quando você coloca talento real num contexto que exige comprometimento genuíno, o resultado supera qualquer expectativa de gênero ou formato. Rollins levou aquele papel a sério porque leva tudo a sério. E essa seriedade levou o filme inteiro. Dotou o Coronel Del Murphy como personagem. Também diz algo sobre o que o público de horror quer que às vezes não consegue articular, quer personagens que reajam ao horror com competência e agência. Dele é poderoso pela capacidade de transformar a ameaça em problema militar a ser resolvido. São formas diferentes de agência narrativa e o público de horror responde, e ambas a mais aversão, dele menos comum no gênero, o que torna a aparição dela mais refrescante. A premissa do reality show permanece culturalmente válida quase 20 anos depois, o que é um sinal de que o filme tocou em algo real sobre a relação da audiência como entretenimento de risco. O reality show de sobrevivência como metáfora do slasher audiência que existe pessoas em perigo e torce, câmeras capturando tudo, participantes conscientes de que estão sendo observados não esgotou sua relevância. Se algo a proliferação de reality shows de sobrevivência, no streaming atual torno o comentário anda mais pontual de a franquia Wrong Turn continua e depois do segundo filme, mas a história é de diminuição de retornos progressiva. Os filmes 3, 4 e 5 são produtos notavelmente menores, com orçamentos ainda mais apertados, sem a consciência criativa de Lynch, sem o elenco que deu o segundo filme suas melhores cenas. O sexto, Wrong Turn 6, Last Resort, é geralmente considerado o ponto mais baixo da franquia. Em 2021, foi lançado um reboot completo chamado simplesmente Wrong Turn como um conceito diferente que substitui os mutantes canibais por uma comunidade isolada fundamentalista. É um filme com seus próprios méritos, mas que essencialmente reconhece a fórmula original tinha se escutado. O reboot apagou a continuidade da franquia anterior como Kudo Zero. O que isso confirma, de certa forma, é a posição especial que Wrong Turn 2 ocupa na história da série. É o pico criativo que nenhuma sequência conseguiu alcançar e que o reboot optou por não tentar superar. Era a versão que os fãs mencionam quando alguém pergunta se vale existir qualquer coisa da franquia. O segundo é ótimo, é a resposta que aparece com consistência em fóruns e comunidades de horror.
E esse é o segundo e ótimo. Que eu facam como mestrente na direcao e elenco sem estrelas de A-list, mas com Henry Rollins e time que acredito no projeto. É coisa extraordinário. Mas porque foi feito com competência, com amor pelo gênero, com respeito pelo público, e com uma energia específica de pessoas que queriam provar algo e provaram. Quando você assiste hoje, em 2026, a experiência anda funciona. O gore ainda impressiona. Henry Rollins anda impressiona. A cena de abertura ainda pega, e você ainda vai querer ver o que dale vai fazer como aquela Dynamite. Isso é legado. Não tipo que os festivais celebram, não tipo que os críticos importantes revisitam em textos longos de avaliação, mas o tipo que faz com que alguém encontre o filme numa sexta à noite, mande mensagem para um amigo no dia seguinte dizendo cara, você precisa ver isso, e o ciclo continua, 17 anos depois. Com novos espectadores descobrindo de novo o que a gente aqui já sabia. Até a próxima, pessoal!